te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus é Pai eterno, convertei para vós os vossos corações, a fim de que, buscando sempre o único e necessário e praticando as obras de caridade, nos adequamos ao vosso culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo de 43 a 48. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vós tornais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele fez nascer sol sobre maus e bons, fez cair chuva sobre justo e injusto. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensas tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, e o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sedes perfeito, como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala do amor. E quando nós ouvimos falar do amor, nós estamos ouvindo falar de Deus. Deus é amor. E esse amor de Deus, Ele nos convida hoje a fazermos uma experiência como o amor de Deus. Porque o nosso amor, ele é um amor limitado. E aqui hoje o pedido de Deus fala que é para nós amar não só aqueles que nós temos compromisso, com aqueles que temos relacionamento, que somos consanguíneos, não, que nós amamos aquele que nós talvez não gostamos. Esse é o grande desafio. Tem uma frase da nossa padroeira, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, que fala que o caminho, e nos ensina que a vida é um caminho à perfeição. A nossa vida é um caminho à perfeição. É a nossa padroeira, né, que é doutora da Igreja, nos ensina. Esse caminho à perfeição é o que Deus hoje nos convida.
a palavra conclui dizendo: sedes perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. O amor, amados, o amor tem uma passagem que Jesus também nos convida, que amemos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, então o convite é ao amor de Deus. Então esse amor de Deus, nós precisamos ser imitador, é o grande desafio. Porque na verdade, por isso estamos nesse processo, né, de tempo de quaresma, para chegar à Páscoa, que é a perfeição. Né? Jesus mostrou os desafios que ele passou para superar todos os seus sentimentos, né, para não desagradar o Pai. Então a palavra, ela nos convida a viver isso, porque nós precisamos olhar muito. Jesus é o nosso protótipo, porque olhando para o amor de Deus e olhando para a nossa capacidade de amar, nós somos imperfeitos. Se nós amar os outros como nós nos amamos, nós corremos o risco de errar muito, porque muitas vezes nós não conseguimos nem nos amar. Porque se nós nos amássemos verdadeiramente, a gente não fazia coisas erradas que nos prejudicam. Quantos vícios, né? Quantas escolhas erradas, quantos apetites da carne que vence muitas vezes a nossa espiritualidade. Então, nós não somos no amor perfeito, mas a busca, como que eu faço então? Porque fala que lá no céu só entra o santo, o perfeito. Quer dizer, como que eu faço? Eu me espelho em Deus, eu busco em Deus. Por isso a conversão é esse processo de nós viver o amor que Deus se manifestou, que Deus realizou, que Deus trouxe para nós. Então, quer dizer, a palavra fica muito claro. Quem deu o sol foi Deus. Quem deu a chuva foi Deus. Ninguém consegue comprar chuva, comprar sol. Nós temos porque Deus nos concede. Mas Ele concede a todos. Esse é o amor perfeito. Então, quando nós falamos de amor, nós falamos do amor de Deus. Porque esse amor de Deus vai além daquilo que é humano. Porque nossa forma de amar, ela é limitada. E a proposta de Deus para nós é que ela supere essa condição de limitada para superar aquilo que realmente Ele deseja de nós. Então, buscar a perfeição. Esse é o grande sentido da nossa vida. Por isso esse tempo é tempo de nós rever muitas coisas. Porque muitas vezes nós vamos entrando em conformidade com o mundo, e aí nós vamos excluindo pessoas no nosso relacionamento, né? Porque muitas vezes não é gostar da pessoa, porque tem pessoas que são difíceis, mas o amor, eu não posso deixar de amar, porque se eu deixar de amar, eu vou colocar algum outro sentimento dentro. E esse outro sentimento, ele não agrada a Deus, que é o ódio, que é o ressentimento, que é a mágoa. Muitas vezes você pode até afastar da pessoa, mas que talvez você não consegue nem relacionar com ela. Mas você tem caridade por ela, então reza por ela, deseja o bem para ela. Isso vai fazer bem para você. Então esse tempo de quaresma é um tempo de nós rever aquilo que muitas vezes é insuportável à nossa humanidade, mas nós precisamos superar. Porque eu preciso ter esse sentimento que Deus tem, que é vencer todos os nossos limites. Então, Deus conclui o Evangelho, que é a recompensa, nós seremos recompensados. Aqui no Evangelho fala até de filiação. Aí eu vou me tornar filho de Deus. Quer dizer, por quê? Porque eu reproduzo aquilo que Deus deseja de mim. Por isso, então, a perfeição, ela acontece através de nós receber essa força de Deus, esse Espírito de Deus que habita em nós através do batismo,
Quer dizer, porque Jesus é a fonte de toda a santidade. E é através dele que eu me espelho para viver a santidade em minha vida. Esse é o convite de Deus para esse tempo. Quem sabe nós chegamos na Páscoa sem mágoa, sem ressentimento, para celebrar verdadeiramente a vitória de Deus sobre a morte. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.